Então nós vamos ver o conceito de esterese. O que significa o conceito de esterese, que é tão falado nessa área de metrologia, e às vezes as pessoas falam sem saber, né? A esterese é tanto. O que é esterese? Quem é que sabe o conceito de esterese? Poucas pessoas conhecem, porque não estudaram essa área da metrologia, esses conceitos. Imagina o seguinte, para você fazer um ensaio metrológico num determinado instrumento, lá, uma calibração, o termo calibração é exatamente isso. Calibrar um instrumento não é chegar com a chave de fenda lá e tentar fazer com que ele meça de forma correta. Isso não é calibração. Isso é ajuste. Calibração é um termo que veio substituir o antigo termo chamado de aferição e que hoje não existe mais dentro do vocabulário metrológico, nem nacional, nem internacional. Então, o termo correto é calibração. Aí você vai fazer uma calibração. O que você precisa? Um ambiente bom, um bom laboratório, um bom espaço físico, isento de vibração mecânica, com a temperatura estável, com o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo especialista de metrologia, uma pessoa que já está acostumada a fazer esse tipo de trabalho. Aí então ele vai começar a fazer um ensaio metrológico. Vamos imaginar que ele esteja fazendo um ensaio metrológico num transmissor de pressão. E aí ele vai criar um valor de pressão, ele tem um manômetro padrão lá de alto nível. Aí ele fala, bom, estou colocando aqui a pressão de 1 kg a força por centímetro quadrado. Vamos ver se o meu aparelho vai registrar isso. Aí o aparelho dele, o medidor, o transmissor que ele está fazendo a calibração, aí mede lá 1,001 kg força por centímetro quadrado. Aí, bom, o padrão está dando 1, certinho. Isso daqui deu uma diferença. Aí ele vai fazer essa medida umas 5 vezes. Aí vai achar um valor lá. Enfim, um valor mediano. Das 5 vezes, um valor mediano. Então, aí daqui a pouco vai fazer um outro ponto. Ele está no sentido ascendente. Ele está crescendo com as medidas dele. Aí faz a segunda medida, a terceira, a quarta, a quinta. E ele chega no final de escala. O que ele vai fazer agora? Depois que ele fez essas medidas no sentido ascendente, ele vai ter que fazer também as medidas no sentido descendente. Ele vai decrescer. Quando ele for fazendo essas medidas no sentido decrescente, talvez, e é muito provável, que os resultados para cada ponto, considerando o sentido ascendente e descendente, que esses resultados sejam diferentes. E aqui a gente tem um exemplo aqui da curva. Né? Então ele começou aqui no sentido ascendente. Aqui está o instrumento padrão dele. Tá? Esse aqui é o instrumento padrão, que está em amarelo. Esse aqui é um instrumento que está sendo testado e ele está fazendo teste no sentido ascendente. Repara que nesse ponto aqui ocorreu um grande erro. O erro ficou maior aqui nessa finalzinho de escala. E aí ele vai fazer também a medida no sentido o quê? Descendente. Aí vai fazendo todas as medidas. A maior diferença encontrada nas medidas, considerando o sentido ascendente e descendente, essa diferença vai ser a esterese. Então, nós vamos ter aqui, essa diferença aqui, foi a maior, essa daqui. Esse delta aqui, vai ser a esterese do meu instrumento. Tranquilo. E agora, o que eu faço com esse valor? Eu posso trabalhar uma relação desse valor com a faixa, com o fundo de escala. Se o meu instrumento mede de 0 a 100 quilos, e isso aqui deu uma diferença de 0,1 kg, eu vou pegar esse 0,1 e vou dividir por 100 e vou achar um valor percentual. Né? Eu vou achar lá e depois vou calcular o percentual. Vai dar 1% de esterese. Agora, reparou bem que a diferença entre o sentido ascendente e o sentido descendente
Isso aí tem a ver com a ideia de zona morta. O que é a zona morta? A zona morta é aquela zona em que você não consegue influenciar o teu aparelho. Ele tem um limite de percepção. Eu costumo dizer, costumo fazer uma comparação com a pessoa que escuta mal, por exemplo. Como, por exemplo, um amiguinho lá do meu filho que chegava na casa e falava assim, bom dia, vovó, já cheguei. Aí a vovó olhava assim, então... Aí quando ele descia, a mãe dele falou assim, pô, meu filho, você não cumprimenta mais a sua avó? Eu falei com ela, bom dia, vovó, já cheguei. Não, ela falou que você passou, não falou nada com ela. Aí o menino foi aumentando o tom de voz. Todo dia que voltava da escola, ele aumentava o tom de voz. Aí teve um dia que ele aumentou muito o tom de voz e a avó dele, bom dia, meu neto, vê se não grita, hein? Aí ele, porra, quando eu falo baixo, ela não escuta. Se eu falo muito alto, ela reclama. Enfim, o que está acontecendo com a vovó? O que acontece? Entre um tom e outro tom, você tem uma diferença. E às vezes ali dentro você não percebe o que está acontecendo. É a mesma coisa, você está com um instrumento para fazer uma medição de temperatura, aí você aumenta um pouquinho a potência lá da o valor da corrente que está passando na resistência que está gerando calor. Agora vou dar um toquezinho nesse potenciômetro, vamos ver se o meu termômetro vai registrar. O termômetro está registrando 50 graus. Aí você vai lá e dá um toquezinho pequenininho, o termômetro continua, 50 graus. Aí você vai lá e dá um outro toquezinho, o termômetro vai lá e tchum, 51 graus. Poxa, mas eu já tinha aumentado a quantidade de energia e não houve nenhuma variação no meu termômetro. Por quê? O local em que eu estava fazendo a minha variação estava justamente na zona morta, na zona do limbo, aquela zona em que o meu elemento sensor não conseguia perceber a variação. Então, isso aí é o que nós chamamos de zona morta. Aqui nós temos uma zona morta também. A zona morta desse instrumento é que provocou o quê? Essa diferença, que é a esterese. Então, o conceito de esterese com zona morta é um conceito totalmente o quê? Interdependente. Só existe esterese porque existe zona morta. Porque se ele respondesse todas as variaçõezinhas, por menores que fossem, você não teria uma esterese praticamente nenhuma. Você não teria esterese. A esterese seria praticamente imperceptível. Então, zona morta tem a ver com a capacidade de você observar uma pequena variação. Se ocorreu uma pequena variação, você não percebeu. Ocorreu uma outra variação um pouquinho maior, você não percebeu. Ocorreu uma outra um pouquinho maior, você percebeu? Naquele delta ali existe um limbo, existe uma região morta, que nós chamamos de zona morta. E zona morta, ela tem uma interligação íntima com o conceito de esterese. Então é isso aí, pessoal.